Graça e paz, vamos continuar falando a respeito da palavra de Deus. Estamos elaborando aqui uma nova reforma a partir agora da palavra de Deus na sua essência, sem barreiras denominacionais, sem desejo de destruir qualquer outra posição, qualquer doutrina. Em primeiro lugar, a ideia é simplesmente voltar à palavra de Deus, é aceitar tudo que a palavra de Deus determina, mesmo que uma outra denominação tenha essa ênfase, tenha iniciado primeiro essa ênfase, nós não podemos basear uma reforma simplesmente em ser diferente do outro, para termos exclusividade, para termos preeminência. Isso é totalmente errado, porque o outro, que com certeza errou alguns pontos, ele acertou em muitos outros. E quando você é radical e simplesmente quer ocupar a posição de destaque, o topo, a única posição, a liderança, você acaba combatendo o acerto. Os versículos da palavra de Deus, os textos, a mensagem da palavra de Deus que o outro grupo pratica, você quer ignorar. Você quer achar um jeito de desmentir, de desvalorizar, para ter preeminência, apenas por contenda e vanglória. Como diz o apóstolo Paulo, refutando essa forma de se trabalhar a palavra de Deus. Nós temos que trabalhar a palavra de Deus com amor a Deus, temor a Deus e a sua palavra. E nós podemos sim derrubar todas as barreiras de interpretação e virmos para a palavra de Deus com liberdade. Seja católico, seja espírita, seja evangélico, seja de onde for, de qualquer linha, de onde vier, seja do judaísmo, o que vier, que for correto, que estiver de acordo com a palavra de Deus, nós diremos: eles estão corretos, eles acertaram, eles iniciaram essa interpretação, os judeus, os espíritas, os católicos, os protestantes, os evangélicos. Que linha você dê, que linha você interprete. Mas se está de acordo com a palavra de Deus, estamos juntos. Se o seu coração é igual ao meu, dá-me a mão. Meu irmão serás. Então, se estamos com o mesmo propósito de andar na luz, na verdade, na honestidade, na sinceridade, na consciência tranquila, iremos aqui dizer: estão corretos. Os católicos têm muitos pontos excelentes, completamente corretos. E os protestantes têm muitos pontos errados, porque simplesmente queriam refutar o catolicismo para suplantá-lo e ocupar a sua posição de proeminência. E não acertaram, porque, como falamos aqui no princípio, se eles têm alguns erros, eles têm inúmeros acertos, muitos acertos. Então, o protestantismo acabou errando muito por querer ir contra tudo o que o catolicismo dizia. Então, essa nossa reforma, ela é uma reforma da honestidade, da sinceridade, da verdade de Deus. Veio do céu, vem de Deus. É Deus quem fala conosco, é Deus quem nos revela. Então, Zacarias, estaremos lendo a partir do capítulo 1, versículo de número 18, que nos diz assim: E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que são estes? E ele me disse: estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Então, chifres falam de poder. Falam de poder. Talvez 4 reinos, são 4 chifres, são 4 nações que usaram o seu poder, a sua força, para tentar destruir Israel, Judá e Jerusalém. Então, dispersaram, dentre tantos momentos históricos da dispersão de Israel. Então, essas forças, essas nações usam sempre que podem sua força para tentar destruir Israel, tentar apagar o nome ali da terra, da nação, tanto de Judá quanto de Israel,
quanto da Jerusalém de Israel, a Jerusalém como capital do reino de Israel. Então eles vão usar a sua força sempre na hora em que sentem alguma fragilidade em Israel, que imaginam que Israel está em pecado, que percebem que Israel está fraquejando em alguma lição da Torá, em alguma prática, em alguma situação. Eles tentam aproveitar-se de momentos de fraqueza de Israel, como, por exemplo, promovendo uma festa ali na fronteira, e os inimigos, então, um desses chifres se levanta mais uma vez, usando sua força, seu poder, suas armas, suas novas armas, novas descobertas, novas invenções para o mal. Então, para tentar se aproveitar daquele momento em que, no julgamento deles, na percepção até deles, Israel está se afastando da vontade de Deus e acho que esse é o momento de destruir Israel, como Balaque fez juntamente com o profeta Balaão. Então vão usar esses chifres, esse poder. Versículo 20. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então vamos aqui destacar a presença do anjo. Era um anjo que falava com Zacarias. E aqui o Senhor mostrou 4 carpinteiros. O Senhor, a palavra de Deus diz, o próprio Zacarias já começa a sua palavra profética falando sobre isso. Veio a palavra do Senhor, portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos. Então realmente Deus é o Senhor dos anjos, dos arcanjos, de seres celestiais. E cada um deles, na nossa situação em que nós estamos aqui na Terra, cada um deles tem um trabalho, tem um serviço. Os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, eles estão constantemente ativos, atentos. Eles têm o céu, têm a cidade dos anjos, a qual já tive a oportunidade de contemplar, de conhecer, de observar, de estar lá para ver como que os anjos trabalham. Eles estão continuamente acompanhando tudo que se passa na Terra, tudo que é importante para cada pessoa aqui na Terra é tomado com valorização, com importância lá no céu, seja o que for, seja a viagem, seja o trabalho, seja a diversão, todos os momentos, seja o descanso. Então os anjos acampam-se realmente ao redor daqueles que o temem e os livram, o anjo do Senhor. E os anjos, milhares de anjos, um exército de anjos. E Deus é o Senhor destes exércitos. Então existe todo um aparato celestial, chamado de exército celestial, anjos ministradores, exército de Deus. Então todos eles, seres celestiais, anjos que protegem, anjos que guardam, guardiões celestiais, anjos de guerra, anjos de batalha. Então existem sim diversos níveis para várias atividades, para vários trabalhos. E o anjo realmente cuida, o anjo tem uma importância para cuidar de nós. Eles já estão indicados, orientados para isso. Deus já tem dado ordem aos anjos para que cuidem de nós. Então, eles já estão ativos, eles já tomam providências, eles nos livram, eles nos guardam, nos livram do mal, nos livram da morte, nos livram dos acidentes, nos livram da queda, de tropeçar com o pé numa pedra, ou de uma viagem quando entramos em um carro, quando vamos para um lugar perigoso, porque a nossa estrutura sendo pó, nós somos carne, então realmente nós precisamos deste cuidado celestial. E Deus já nos deu antecipadamente este cuidado, essa proteção. Os anjos continuamente nos assistem, nos veem, vigiam e rapidamente, instantaneamente vêm em nosso socorro. Ele vem em socorro pessoal, familiar, vem no socorro da nação, vem em socorro em várias situações. Eles até tiram governantes. Quando alguém exagera no mal,
Quando alguém então é pesado na balança, achado em falta, e ele está ameaçando uma situação que tem a proteção dos anjos, os anjos vêm, como aconteceu com Herodes, como aconteceu com o rei na época de Daniel. Belsazar foi então morto, foi pesado na balança, achado em falta, perdeu o seu trono, perdeu o governo, a própria nação passou a ser dominada por outra nação. E na história, nós podemos observar, perceber isso. Quando cai essa barreira sobre a ação dos anjos, sobre o cuidado e sobre o domínio, sobre os reinos, sobre os reis, é Deus quem põe, é Deus quem tira reis. Deus colocou Nabucodonosor lá, vivendo como os animais, vivendo como as bestas, para que ele aprendesse que o céu tem domínio sobre a terra. Então nós aprendemos isso. E a reforma fugiu da verdade da palavra de Deus, do céu, do que é o céu, do que é a verdade, do que é a palavra de Deus, da presença dos anjos, da obra de Deus, até mesmo da oração pelo mundo, pelas autoridades, do temor a Deus, de se clamar a Deus. Nós vamos voltar lá na consagração do templo, que estávamos trabalhando por Salomão, e Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então vem depois Pentecostes, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vem a oração no ministério, a oração para a obra, a oração para o poder, a oração para o governo. Então orai sem cessar. E vem aqui a atuação dos anjos. Quando começou a orar, Daniel começou a orar, Ana começou a orar, Salomão começou a orar, a igreja estava orando. E Deus enviou o anjo para tirar Pedro da prisão, e as suas cadeias caíram no chão, e o anjo o conduziu até a rua. E ele foi liberto pelo anjo do Senhor, porque a igreja fazia contínua oração. Então nós vemos a participação da oração do anjo, da vontade de Deus, do cuidado celestial por nós. E nós podemos ter uma reforma como uma volta a esse primeiro amor, a palavra de Deus, realmente o que o céu tem para nós, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Nós teremos vitória e a glória do Senhor encherá essa terra, como as águas cobrem o mar. Nós teremos agora sim a confirmação e o cumprimento de todas as promessas de Deus na vida da igreja, quando a igreja andar corretamente. Porque é neste lugar que Deus ordena a bênção. É onde há união, onde há temor, onde todos o amam, obedecem seus mandamentos, obedecem o mandamento maior de amar ao seu próximo, como Cristo amou a igreja, ter o amor em primeiro lugar. Então é neste lugar que Deus ordena a bênção. Então é nessa igreja reformada, restaurada, é neste lugar da obediência a Deus, é neste lugar do conhecimento de Deus, porque Deus é um Deus de conhecimento. E o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando nós temos essa reforma para o conhecimento, esse retorno ao primeiro amor, a palavra de Deus, sem medo de ser igual a católica ou o que for, quando nós vamos realmente à palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, por ser a palavra de Deus, e não para ser diferente de ninguém. Então, quando nós realmente temos amor a Deus, temor a Deus e vamos servir a Deus, então Deus dá a vitória. Nós nos tornamos amigos de Deus, porque nós só somos amigos de Deus quando guardamos os seus mandamentos, quando obedecemos, quando obedecemos a Cristo, quando somos batizados com o Espírito Santo. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Então, nessa hora do cumprimento da palavra de Deus, com sinceridade, com inteireza de coração, com temor a Deus, com real amor para realmente conhecer a sua palavra e obedecer, é nessa hora que nós recebemos as promessas de Deus. Nós temos lá as bênçãos e as maldições. A bênção é para quem obedece, é para quem guarda, é para quem vive. E a maldição é para quem não pratica, para quem não obedece, para quem não vive. Então nós jamais iremos ensinar alguém a não praticar boas obras, a não ter zelo pelas obras, a não ter cuidado com as obras,
porque a palavra de Deus constantemente nos exorta a voltar à prática das primeiras obras, lembrar de onde caiu e voltar a praticar e amar. Porque que adianta você dizer com o lábio alguma coisa que ama a Deus, porém na hora da prática para com o seu próximo, você não tem amor? Então, você é como o sino que retine e não realiza a obra, apenas fala, apenas avisa. Então, nós temos que ter algo que Deus tem nos revelado. Nós temos que ter a graça de Deus e a graça dos homens. A palavra de Deus nos diz que a igreja caía na graça. Jesus também, na graça dos homens e na graça de Deus. Agradava a Deus, servia a Deus, obedecia a Deus. Então caía na graça de Deus. E dos homens. Por quê? Porque amava, e Jesus prometeu que o mundo nos conheceria pelo amor de uns para com os outros. Então, quando houver amor, quando houver verdade, quando houver sinceridade, o mundo vai reconhecer, Deus está com eles. Mas enquanto não houver amor, não houver boas obras, o mundo dirá, não, na verdade não anda com eles. Porque eles falam uma coisa, mas praticam outra coisa e sequer ensinam a praticar. E muitos estarão diante de Jesus, estarão diante do Senhor, dirão, Senhor, Senhor, em teu nome falamos, pregamos, ensinamos, expulsamos demônios. E ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é a obra no final que vai consumar a sua fé. É pelos frutos que somos conhecidos. E quem ensina diferente não entende a palavra de Deus, está deturpando a palavra de Deus. Versículo 20, Zacarias capítulo 1 diz assim, e o Senhor me mostrou 4 carpinteiros, trabalhadores, servos, carpinteiros, que vão realizar aqui uma obra. Por isso 4 carpinteiros. Boa obra, trabalhadores da seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para essa seara. Então o Senhor mostrou para o profeta Zacarias 4 carpinteiros. Então eu disse, que vêm estes fazer? Disse Zacarias agora no versículo 21. Então eu disse, que vêm estes fazer? E ele falou dizendo, estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalharem. Então veja aqui a obra. Estamos na batalha, estamos na seara, estamos na ceifa. Temos que ser abundantes na obra do Senhor. Temos que realizar a obra. Paulo ensina isso a Tito. Paulo ensina isso a Timóteo. Todas as cartas de Paulo há menção sobre a obra, para que estejamos sendo abundantes em boas obras, amando, sendo hospitaleiros, servindo, socorrendo, ajudando, de todas as formas, servindo a Deus na obra. Que possamos estar pregando, ai de mim se não pregar o evangelho, não há uma obra para se realizar. E aqui então, o Senhor respondeu ao profeta que os chifres dispersaram a Judá. E eles tinham tanto poder que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Eles realmente atacaram Judá, Jerusalém, Israel se uniram, 4 chifres, dispersaram, tiraram da terra, querem destruir, continuam querendo. E o Senhor, então, mostrou 4 carpinteiros. E Deus diz, estes, agora os carpinteiros, vieram para os amedrontarem, para amedrontar os chifres com o seu poder, para derrubarem os chifres dos gentios que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalharem. Falamos de poder e o texto aqui fala isso mesmo, que levantaram o seu poder. Os seus chifres representam que são até povos que têm poder militar,
populacional e de influência no mundo, política, econômica, militar, em todas as áreas. Então tem poder, por isso se levantaram. Mas o Senhor levanta 4 carpinteiros, 4 trabalhadores. Então a nossa reforma, a nossa igreja, ela tem que ser uma igreja de trabalho, de ação. Como nós vamos estar no mundo em guerra espiritual, em batalha espiritual, e vamos ensinar os nossos membros a relaxar e viver na graça, totalmente parados, totalmente sem ação, dizendo que não tem necessidade que se faça nada, enquanto os outros estão fazendo, os outros estão conquistando, os outros estão mostrando o seu poder, estão guerreando, estão atacando, e nós podemos nos acomodar, nós não precisamos fazer nada. Parece até uma cilada, parece até que o inimigo semeou o joio no meio do trigo para causar confusão, para impedir o povo de Deus ser um povo ativo, zeloso de boas obras. Parece que é uma infiltração demoníaca, maligna, que leva um povo inteiro a ser ensinado a não fazer nada, a não agir, a não fazer o bem, a não amar, quando a palavra de Deus constantemente nos fala para agir, para clamar, para lutar, para buscar, para pedir, para socorrer, para estender a mão. O próprio apóstolo Paulo, quando iniciou no ministério, diz que esteve com os antigos apóstolos, os que eram considerados colunas na igreja, e eles apenas disseram para ele que se lembrasse dos pobres. O que ele disse, Paulo, eu procurei fazer diligentemente. Então não disse, eu não preciso cuidar dos pobres, isso é coisa de católico. Eu não preciso cuidar do pobre, porque eu já sou salvo pela graça, eu não preciso de obra. Não, ele simplesmente procurou fazer diligentemente. Deus sabe o que faz. Por que este mandamento? Por que esse cuidado? Por que os apóstolos orientaram Paulo a que estivesse lembrando do pobre? Com certeza, quando Paulo ia nas suas viagens missionárias, então, ele olhava o pobre, ele socorria, e ele caía na graça dos homens. E Deus, então, já sabe, é isso que vocês têm que fazer. Se a igreja hoje quiser fazer uma transformação no nosso país, e quiser que os homens admirem, e quer que a igreja caia na graça, como foi no princípio, como a igreja primitiva, ela vai cuidar dos necessitados, dos aflitos, dos pobres. Nós temos sempre lembrado que Cornélio, o centurião romano, ele recebeu a visita de um anjo que está acompanhando tudo que fazem, tudo que deixam de fazer, todas as obras, todas as ações, todas as palavras. Esse anjo veio e disse, Cornélio, suas esmolas e suas orações subiram até o céu. E eu vim aqui. Você realmente mereceu, você fez, você trabalhou, você está realizando obras. Então, se o Espírito de Deus, os anjos do Senhor não visitam mais a igreja no Brasil, é porque não há obras, não há incentivo. Mas se a igreja trabalhasse conforme a palavra de Deus, esmolas, orações, batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, sabedoria, conhecimento, ciência, a igreja daria um testemunho, iria cair na graça dos homens, da nação. E quando um protestante, um evangélico, alguém dessa nova reforma falasse alguma coisa, ele seria reconhecido. E Jesus mesmo disse para que nós sejamos conhecidos de todos pelo amor. Realmente possamos brilhar, possamos realmente colocar a nossa luz no velador para que todos vejam. Saibam que nós ensinamos a amar. Quem entrasse pelas portas com louvor, com ações de graça, adorando a Deus, aprenderia agora a ame o seu próximo. Você já sabe claramente que tem que amar a Deus, tem que cantar, tem que levantar a mão, tem que bendizer, tem que adorar. Sim, nós lemos aqui Deuteronômio, dizendo que essa é a intenção de Deus,
é que venhamos a comer com ações de graça, tudo dar graça, adorar a Deus, louvar a Deus. Essa é a vontade de Deus para conosco. Deus realmente está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas na sequência, no discipulado de quem entrasse e claramente soubesse que está na igreja para louvar a Deus, para adorar a Deus, para cantar hinos de louvor a Deus, já lhe fosse falado o que os apóstolos falaram com Paulo, e Paulo procurou fazer diligentemente. Lembre-se dos pobres, ame o seu irmão, ore por ele, cuide dele, socorra quem estiver no seu caminho, como fez o samaritano. O nosso discipulado deve ser, numa igreja realmente reformada, nosso discipulado é o discipulado principalmente do amor ao próximo. É esse que mais precisa ser enfatizado. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus ensinou. E vamos ver, dentro da palavra de Deus, que os profetas, Moisés, Davi e os apóstolos também deram esta ênfase. Mas não te ensinam, fogem disso, simplesmente para que a antiga reforma, a reforma mal feita, simplesmente destruísse o catolicismo e implantasse uma nova doutrina. E acharam que iriam conseguir isso refutando tudo o que o católico fala, praticamente tudo. E essa doutrina bíblica de Jesus da esmola, essa que Cornélio fez, dava esmolas e orava, subiu a Deus, e o anjo veio e o fez ter um encontro com Pedro, e todos ali foram batizados com o Espírito Santo. Ali está um resumo do discipulado. Mas desse, a reforma antiga fugiu. Mas nós queremos a luz, nós queremos a verdade, porque a palavra de Deus nos alerta, nos avisa, Jesus mesmo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nessa verdade da palavra de Deus, virá libertação, virá cura, virá bênção, virá todas as promessas de Deus sobre o povo de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.